e aí foi quando eu comecei a estudar essas coisas na escola de Frankfurt, né? Porque um dos outros mentores do Barack Obama é um homem chamado Saul Alinsky. Quem é? Rules for Ele Radicals. escreveu um livro chamado Regras para Radicais. E o começo do livro, e é um livro falando sobre criar isso, agitação, pegar comunidades, né? Sim. E transformar em fundamentalmente militância política para avançar essa pauta progressista e etc, né? E o livro era dedicado ao Lúcifer. O livro começa dedicado ao Lúcifer. O livro começa assim, ao Lúcifer, o primeiro revolucionário que conseguiu seu próprio reino. E aí eu travei, né? Porque eu falei, ó, tem duas opções, entendeu? Existe o Barack Obama anjo, que tá na grande mídia, tá? É consensual, né? Todos os jornais falavam, ele é um anjo enviado. E aí tem um outro Barack Obama que tá seguindo um cara que dedicou o livro dele ao Lúcifer. Eu queria saber qual dos dois, qual das duas coisas são reais. E a verdade, e aí, claro, eu fui ler o livro do Saul Alinsky, depois que eu fui encontrar o Bill Ayers, e aí eu vou parar na escola de Frankfurt, né? E aí, inclusive na faculdade, eu afiliei a Max Horkheimer, o Adorno, Eros e Civilização, que é o livro do Marcuse, Personalidade Autoritária, que é o livro do Adorno e tal. E quando você vai vendo esses livros, né, são pessoas eruditas. A escola de Frankfurt é um conjunto de intelectuais financiados para fazer uma mudança cultural concreta. Financiados por quem? Então, um dos financiadores foi um homem chamado Felix Weil, né, e teve outros financiadores americanos bastante impactantes que botaram dinheiro. Porque, veja, essas pessoas pensavam assim, vamos criar uma das versões, né, vamos criar um marxismo, que ele vai recorrer a Hegel, ele vai recorrer a outras coisas. Verdade que tiveram soviéticos, né, que também participaram disso. Por exemplo, o Stalin colocou dinheiro via Willy Milzenberg, que era um agente em Hollywood, em outros lugares. Era super comum, né? Essa presença soviética. Mas você sabe que muitas vezes, toda vez que eu estudo esse período, tem um livro incrível, aliás, chamado The Red Decade, que é sobre comunistas nos Estados Unidos, né? Eu sempre penso que não é tanto que os Estados Unidos foi infiltrado por comunistas, como em grande parte foi que os Estados Unidos financiou boa parte disso, né? Sabe que eu sempre faço uma pergunta em algumas aulas que é a seguinte, né? O que é mais antigo, né? O Partido Socialista Americano ou russo? E a maior parte das pessoas pensa assim, de cara, fala assim, não, é o russo, né? O russo e claro, é o americano. Aliás, a primeira internacional comunista começou em Londres e foi para Nova York. E aí tinha o Partido Socialista Americano. E o Partido Socialista... E aí eu pergunto assim, tinham americanos na fundação do russo? E outra pergunta, tinham russos na fundação do americano? Não tinham russos na fundação do americano, mas definitivamente tinham americanos na fundação do russo. Aliás, tem um americano na parede do Kremlin, chamado John Reed. Inclusive, Hollywood fez um filme sobre ele, chama Warren Beatty, o sedutor serial da...